Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a ver meu vídeo até o final. E se você gostar dele, eu peço apenas que deixe um like e se inscreva aí porque ajuda muito. E se você quiser, me siga nas minhas redes sociais, que são essas que aparecem aqui na tela, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo quando o YouTube não notifica, eu aviso lá e você pode ver que sempre consumir um conteúdo de qualidade. E se você quiser apoiar o canal, os detalhes vão estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então dados os recados, vamos pro caso. Margot Schamberger nasceu no dia 17 de setembro de 1956 em Ohio, que fica nos Estados Unidos, e ela era a caçula de 7 irmãos. Na escola era uma estudante muito inteligente e dedicada, e assim que terminou o secundário, ela ingressou na Kent State University e também na Northeast Ohio University College of Medicine, onde ela se formou como médica. Margot nunca havia tido um relacionamento sério até que conheceu um jovem oficial da polícia chamado Douglas Pride. Os dois se apaixonaram perdidamente e acabaram se casando, e foi assim que Margot deixou de ser Schamberger para ser Margot Pride. O Doug, como era comumente chamado, e a doutora Pride tinham um casamento aparentemente muito feliz, e os dois eram muito bem sucedidos em suas posições. O Doug era o capitão da polícia de Akron, em Ohio, e a Margot tinha seu próprio consultório onde ela trabalhava como médica. E juntos, os dois tinham 2 filhas lindas. Olhando de fora, o casamento deles parecia perfeito e muito saudável. Porém, com o trabalho no consultório, Margot não tinha muito tempo para ficar com a família, e isso acabava gerando algumas discussões entre ela e o marido. E aos poucos, o amor que existia entre os dois foi se esvaindo, até que eles resolveram se divorciar após 20 anos de casados. E esse divórcio aconteceu no ano de 1997. Após o divórcio, Doug tentava se manter ocupado o máximo de tempo possível, e era nítido para todos à sua volta que o homem estava sofrendo em silêncio. Os homens que faziam parte de sua força policial respeitavam e admiravam o Doug, e por isso mesmo eles se preocupavam sabendo que ele não estava nada bem. Enquanto isso, Margot parecia ter aceitado melhor o fim do relacionamento, e ela seguiu sua vida como sempre fez, trabalhando o máximo possível. Porém, Margot não havia fechado as portas de seu coração, e pouco tempo após o divórcio, ela começou a sair com um homem chamado Tim, que era um advogado. Sobre esse momento na vida dos dois, eu não tenho muito o que comentar, já que todo fim de relacionamento é muito ruim, e alguns sabem lidar melhor que os outros. O que é mais importante nesse momento é entender que, a partir da separação, cada um tem que seguir seu caminho sem se importar com a vida alheia. No dia 26 de novembro de 1997, cerca de 3 meses após Margot ter se divorciado, ela foi trabalhar como sempre fazia. Porém, por volta das 9 horas da manhã, ela ligou para Joyce, que era uma colega de trabalho, avisando que se atrasaria para chegar ao consultório. Um pouco mais tarde ainda naquela manhã, como a Margot não havia aparecido para trabalhar, o que não era comum, todos ficaram muito preocupados, e aquela preocupação acabaria sendo justificada mais tarde. Um funcionário que trabalhava na clínica junto com a doutora Margot foi buscar uma coisa que ele havia esquecido dentro do seu carro no estacionamento, e quando ele chegou lá, ele acabou vendo a doutora ferida dentro de seu veículo. O homem saiu desesperado, correndo para dentro da clínica e gritando que a doutora estava gravemente ferida e ela precisava de ajuda. Então as pessoas ligaram para o serviço de emergência 911 e a polícia logo chegou ao local. Porém, quando chegaram lá, não tinha mais nada a ser feito. A doutora já estava sem vida. O Doug, que era o capitão da polícia, chegou na cena do crime aparentemente sem saber que a vítima era sua esposa, e quando ele a viu, o homem não conseguiu segurar as lágrimas e estava inconsolável. Ele queria participar da investigação daquele crime, porém, como ele já havia sido casado com a vítima, ele não tinha permissão para trabalhar no caso. A polícia classificou o veículo como a cena do crime, então eles interditaram tudo para vasculharem e procurar por pistas.
haviam muitos cartuchos de bala dentro do carro e no chão ao redor do veículo. A causa da morte da doutora Margot foi classificada como sendo devido aos disparos que ela recebeu. Inclusive, a mulher havia recebido um disparo na mão, o que indicava que ela tentou se defender. A melhor pista que os investigadores conseguiram para resolver aquele crime foi uma marca de mordida deixada no braço da doutora Margot. Os investigadores acreditavam que se eles encontrassem a pessoa que deixou aquela mordida, eles também encontrariam o responsável pelo crime. Uma concessionária de automóveis que ficava do outro lado da rua, onde ficava a clínica da doutora Margot, tinha câmeras de segurança, e essas câmeras haviam filmado exatamente o momento em que o crime aconteceu. As filmagens mostravam que a doutora havia chegado bem cedo naquela manhã e por volta das 9h10 um carro parou ao lado do carro dela. As imagens capturaram alguns movimentos entre as 9h10 e 9h12 da manhã e depois o carro simplesmente vai embora. Como não era possível identificar o dono do veículo ou até mesmo a placa do carro para irem atrás, os policiais focaram em encontrar o dono daquela marca de mordida. Então os policiais começaram a fazer testes com colegas de trabalho, membros da família e também qualquer pessoa que tivesse tido contato com a doutora Margot. Entre as pessoas que estavam sendo investigadas, os policiais pediram a Doug que eles lhe desse um álibi e também uma impressão de sua mordida. O homem forneceu apenas um álibi. Ele disse que estava na academia na hora que o crime aconteceu e uma amiga poderia confirmar toda a história. Porém, ele não deu uma marca de sua mordida e mesmo assim, os policiais acreditaram em sua palavra e o consideraram inocente. A investigação seguia de forma lenta, até que no dia 3 de dezembro de 1997, uma carta misteriosa foi encontrada no departamento de polícia, e essa carta dizia que a Adele, uma amiga próxima da Margot, era responsável por aquele crime. Como eu disse, a Adele era uma amiga íntima da Margot, e ela foi levada para prestar depoimento, e a mulher, sem nenhuma relutância, cedeu uma impressão de sua mordida, e foi confirmado que a mordida dela não era compatível com a mordida encontrada no corpo da vítima. Com isso, os policiais começaram a acreditar que aquela carta havia aparecido apenas para atrapalhar sua investigação, então alguém sabia que eles estavam no caminho certo e tentaram desviá-los do caminho. Procurando por evidências, os policiais foram até a casa da doutora Margot e acabaram encontrando várias fitas cassete que estavam na garagem. Após encontrarem as fitas, o Doug disse que aquilo era ligações de sua ex-esposa, pois ela gravava todas as ligações que tinha com seus pacientes. Os policiais acharam aquela história muito suspeita e resolveram ouvir as fitas, e quando eles começaram a ouvir as gravações, eles perceberam que a doutora Margot estava desconfiada que o Doug a estivesse traindo. A última gravação que eles ouviram foi uma conversa entre a doutora Margot e sua mãe, e nessa ligação ela dizia o seguinte: "Eu acho que ele está grampeando os telefones." Após ouvirem todas as gravações, os policiais chegaram à conclusão de que o Doug era o responsável por ter tirado a vida de sua ex-mulher. Porém, todas as evidências que eles tinham eram circunstanciais, e isso não era o suficiente para decretar a prisão nem sequer de uma pessoa comum, ainda mais de um capitão da polícia. Por causa disso, eles precisavam de mais evidências. Por sorte, os investigadores encontraram um molde dos dentes do Doug, e após enviarem esse molde para serem realizados testes, foi confirmado que aqueles dentes eram os responsáveis pela mordida na doutora Margot. Com essa nova evidência, os investigadores foram falar com o Doug, e ele ficou completamente revoltado quando foi questionado sobre o crime, pois ele não conseguia acreditar que os membros de sua própria força policial achavam que ele era um criminoso. Porém, para a infelicidade do Doug, a máscara dele não demoraria muito a cair, pois além da marca de mordida ser compatível, uma testemunha ocular do crime apareceu. Essa testemunha disse que quando o crime aconteceu, ele estava do lado de fora da clínica esperando por uma carona, e foi aí que ele viu o Doug tirar a vida da doutora Margot. A testemunha ainda disse que não havia revelado nada antes, pois sabia que o Doug era um capitão da polícia, e ele temia por sua vida. Com essas evidências, o Doug Prade foi preso no dia 23 de fevereiro de 1998, por ter tirado a vida de sua ex-esposa.
Quando o Doug foi levado a julgamento, a promotoria do caso focou em dizer que a motivação do crime era dinheiro, pois após o divórcio ele havia ficado com uma dívida de $75 mil. Com essa argumentação da promotoria, o Doug foi considerado culpado de homicídio qualificado e foi sentenciado à prisão perpétua. Porém, após ter passado 15 anos na prisão, o Ohio Innocence Project resolveu investigar o caso do Doug e ajudá-lo a sair da cadeia. E assim, eles conseguiram que um novo julgamento fosse marcado. Nesse novo julgamento, que ocorreu graças ao Ohio Innocence Project, o Doug foi considerado inocente e ele estaria livre para partir. Porém, no ano de 2014, a Suprema Corte de Ohio resolveu reavaliar todo o caso e eles consideraram que o Doug era sim, sem dúvida nenhuma, culpado daquele crime, e ele foi novamente sentenciado à prisão perpétua e atualmente ele segue cumprindo sua sentença. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que as pessoas fazem. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aí, manda pros amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!